Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, 24 de março. Mais uma vez, pensando em entrar na casa de vocês, agradecendo pelo carinho, pela generosa audiência que você concede ao Pensando, ao Modéstia TV Zoom, sempre procurando trazer assuntos que eu entendo que sejam do interesse da nossa cidade, da nossa região. Como vocês podem ver, a semana deu uma avançada a mais. O espaço, os estúdios recebeu a iluminação definitiva. O fundo que vocês estão vendo aí já recebeu a pintura, agora falta a colocação dos painéis. A gente está devagarzinho, mas está chegando lá, tá bom? Então, mais uma vez, não temos ainda o painel do Pensando, mas o conteúdo, que é o mais importante, estará presente, tá? O tema desta noite ele é tão recorrente aqui no programa, né, que vocês sabem, já de muitos anos, né? É um programa que eu sempre falo, o que mais me dá prazer em fazê-lo, né? É quando eu trago um personagem, uma entidade que faz parte do que eu chamo a Nova Friburgo que vem dando certo, né? Eu sempre repito na abertura dos programas com esse tema, que nós conhecemos a Nova Friburgo que não vem dando certo e sempre aparece nas manchetes dos nossos meios de comunicações. Eu até entendo a necessidade de falarmos dessa Nova Friburgo, que não dá muito certo, né? Até porque ela aparece aqui nos meus comentários, também aparece em alguns programas que eu faço, né? Mas eu considero que é muito importante também nós falarmos dessa Nova Friburgo que dá certo, que vem deu certo, que está dando certo. Por quê? Porque nós temos uma mania infelizmente, uma grande mania de valorizar muitas coisas erradas, mas esquecemos que as coisas certas são prevalecentes. É porque a gente acaba esquecendo delas, né? Que elas dão prazer, dão felicidade, e as coisas que dão errado nos traz dor, né? Então é por isso. Então eu gosto de falar dessa Nova Friburgo que vem dando certo. E outra das razões, isso aí é para quê? Para estimular a gente a ser mais otimista, né? Eu sou da teoria que entre ver um copo meio cheio ou meio vazio, eu prefiro vê-lo meio cheio, apesar da gente saber que nem sempre é fácil. Mas eu prefiro assim. A segunda razão é para agradecer esses personagens, essas entidades que fazem essa Nova Friburgo diferente, prestar uma homenagem a eles e, ao mesmo tempo, estimular que outras pessoas, outras entidades também façam o mesmo, né? Enfim, eu feito esse preâmbulo, né? Essa noite, claro, que é mais um exemplo da Nova Friburgo que vem dando certo, daqui a pouquinho vocês saberão que entidade é esta e quem é o representante dela. Mas antes eu começo com aqueles meus comentários e recados iniciais. Eu começo com a frase. E a frase tem tudo a ver com essa entidade. Até porque ela faz bastante isso. Essa frase foi atribuída a Camilo Castelo Branco, escritor, romancista, cronista, crítico, dramaturgo, historiador, poeta, tradutor em português que viveu no século XIX. Eu semana passada usei uma palavra aqui chamada polimata, esse é o tipo polimata. Escritor, romancista, cronista, crítico, dramaturgo, historiador, poeta, tradutor português que viveu no século XIX. Talvez um dos grandes nomes da literatura portuguesa. Ele disse a seguinte frase: a caridade é a felicidade dos que dão e dos que recebem. A caridade é a felicidade dos que dão e dos que recebem. Quando é feito de amor, com o coração, é uma felicidade para ambos, não é? Então, dita essa frase, agora eu vou para um comentário. Esse é da Nova Friburgo que não dá certo, né? E eu vou falar hoje sobre veículos que gozam da chamada livre circulação no trânsito.
Assim define a lei maior do país quando trata da circulação desses veículos, que é o Código de Trânsito Brasileiro, Lei Federal 9.503, de 23 de setembro de 97. E diz o seguinte, artigo 29, o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Aí vem no seu inciso 7 o seguinte, os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam da livre circulação, estacionamento e parada quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública, obrigado à seguinte disposição. Tá? Então, esses veículos gozam de, repito, prioridade no trânsito, o trânsito é prioritário para eles. Eles gozam da livre circulação, eles podem circular para onde eles quiserem, estacionar e parar onde quiser, quando existe serviço de emergência, de urgência, né? E assim mesmo eles têm que seguir algumas regrinhas. Quais são as regrinhas? No inciso A diz o seguinte, quando os dispositivos regulamentares de sonorização, quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro é aquela famosa luzinha, né, que fica piscando. Alarme sonoro falando bobagem, alarme sonoro é o fone, é aquele barulho, né? Às vezes estridente que até incomoda. E a iluminação intermitente, alguns chamam até de bigorrilho, né? Aquela iluminação que vai, normalmente é vermelha, laranja. Estiver acionado, indicando a proximidade desse veículo, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando se necessário. Ou seja, quando esses veículos estão com o alarme sonoro ligado, né? Com a sirene ligada e com aquela luzinha intermitente, e a gente que é motorista, a gente deve ir para a direita, deixá-los passar pelo lado esquerdo e se parar se for possível. Tá? Na linha C diz o seguinte, o uso do dispositivo de alarme sonoro de iluminação intermitente somente poderá ocorrer por ocasião efetiva da prestação de serviço de urgência. Eles só podem ligar o alarme sonoro e aquela luz de emergência caso eles estejam em serviço de urgência, ou seja, não é, o policial, a viatura policial vai levar o policial no Rio de Janeiro porque ele tem uma reunião, não é serviço de urgência, então não pode. A ambulância vai levar um paciente em casa já restabelecido, não pode, não é serviço de urgência. A ambulância vai fazer um serviço que não é de salvamento, de levar ninguém para socorro, não pode. Então, tem essas regras. Não é para ser usado de qualquer jeito, né? E a linha D, a prioridade de passar na via no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida, com os devidos cuidados de segurança obedecidos de mais normas desse código. Ou seja, a prioridade deles de passagem, quando eles vão passar em cruzamento, eles não podem passar toda, não, eles têm que reduzir a velocidade e ter cuidado de segurança. Isso significa, não, eu liguei a sirene e estou com a luz ligada, então que se dane o resto. Eu chego no sinal, eu vou embora. Não, não é assim que determina a lei. E diz mais, na linha E, as prerrogativas de livre circulação de parada serão aplicadas somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares. Ou seja, ele tem que estar identificado. Tem que estar identificado. Não vale aquele tipo de filme americano que ele pega, bota assim, bota de qualquer jeito, ou não está identificado o veículo tem que ser identificado. Então, conforme ficou claro, esse dispositivo legal não prevê direito desse veículo de usar essas prerrogativas de qualquer forma. Ou seja, a livre circulação não significa colocar em risco a integridade dos demais condutores e nem de pedestres, ou seja, não é porque está com a sirene ligada nem com a acesa que eles podem dirigir de qualquer jeito. Quer dizer, não adianta a ambulância estar levando alguém para o hospital, você vai matar outro no cruzamento, não é isso. Os motoristas desses veículos têm que ter cuidado. Tá? Então,
Não justifica, por exemplo, a viatura policial colocar em vida o patrimônio, a vida de terceiro, simplesmente porque está perseguindo um bandido. Tá? Não justifica que uma viatura do Corpo de Bombeiro coloque em risco a vida de terceiro, simplesmente que está correndo para apagar um incêndio. Como não justifica também a ambulância colocar em vida a vida de terceiro, simplesmente que está levando alguém para o hospital. Não justifica, ou seja, não há a troca de uma vida pela outra. Então, isso não pode. Mas por que eu estou falando tudo isso? É porque, enfim, não dá para trocar vidas. Eu estou dizendo tudo isso porque na última sexta-feira, aqui perto do Espaço A, quando eu estou gravando, por volta das 18 horas, última sexta-feira, dia 17, por volta das 18 horas, vinha uma ambulância no sentido Olaria Centro, claro, com o alarme sonoro ligado, né, com a sirene ligada, com a luz intermitente. E a avenida, quem conhece aqui a Avenida Júlio Zafra, nesse horário, sabe que ela está sempre engarrafada. Tá? Então, os veículos, por exemplo, não dá para todos os veículos irem para a direita, não tem, no engarrafamento de 2 pistas, o que os veículos podem fazer nesse momento? É simplesmente se afastar ao máximo para o canto das guias, né? E deixar o corredor para a viatura passar. E a viatura tem que ter cuidado nessa hora, não pode sair dirigindo de qualquer jeito. Pois na sexta-feira, nesse horário das 18 horas, aqui perto do Espaço A, aqui na subida que você sobe ali para o Sanatório Naval, que sai ali na Superpão, uma ambulância de um hospital particular vinha toda, motorista inconsequente, irresponsável, simplesmente abalou um veículo que estava encostado, tá? E foi embora. Claro, os 2 carros ficaram amassados. A ambulância foi embora. O hospital particular foi identificado. O motorista saiu, foi lá no hospital falar. A resposta do hospital, primeiro, é um problema sério. Nesse hospital aparece... Isso é uma coisa que tem que parar com essa mania de botar vigilante para atender as pessoas. Ele chegou lá para falar, apareceu um truculento vigilante. Não sei o quê. Tipo, são aqueles vigilantes despreparados que são contratados e não são preparados. Mas, por sorte desse motorista, um segundo vigilante eu conhecia. Falou, não, peraí, calma, deixa eu ver, é uma pessoa, gente boa. Aí chamou alguém da administração desse hospital. Sabe qual é a alegação da administração? Serviços de ambulância são terceirizados, nós não temos nada com isso. Lê do engano, tem sim. Tem sim. Tem sim. Terceirizar um serviço não significa que o tomador dos serviços não tem responsabilidade. Tem sim. Ele terceiriza a empresa, mas a empresa está prestando serviço a ele, de forma terceirizada. Então, o que eu sugeri a esse motorista que foi mal atendido nesse hospital? Que procurasse um advogado e buscasse os direitos dele na justiça. Como ele tem provas do fato, é isso que eu espero que faça e oriento a todos a fazerem isso. Esse livre circulação não significa circular de qualquer jeito, tá? Então, fique claro, essas entidades, aí vale para a polícia, para corpo de bombeiro, para o hospital, para todo mundo que usa esse veículo tem direito de livre circulação, que treine e eduque os seus profissionais no volante, porque eles não podem tudo não. Tá? E eu espero, sinceramente, que esse cidadão que me trouxe essa reclamação leve adiante e leve esse hospital às barras da justiça. É isso que tinha que falar. Agora vamos falar de uma coisa rapidamente boa aqui. É uma pena que eu recebi só hoje esse pedido. É um yakisoba solidário que acontecerá agora no domingo, agora dia 26, lá no Laje. R$25 um precinho camarada. O almoço será servido das 11 às 15 horas. E você pode levar para casa se quiser, né? Então, é o tradicional yakisoba, esse yakisoba que tanto sucesso faz em Friburgo, né? Que ajuda várias entidades. No dia 26/3, agora, domingo, estará lá no Laje, tá? E o Laje, todo mundo sabe, se tem yakisoba no Laje, tem doces, comidas típicas, brincadeira e muito mais, e, claro, música. A festa vai até às 18 horas. Então, é um dia para se passar à tarde no Laje, saborear um delicioso yakisoba, ainda saborear doces, comida típica. A garotada pode brincar, ainda tem música boa, tá bom?
dia 26/3, a partir das 11 horas, no Laje Yakisoba Solidário, o precinho camarada de R$25. Dito esse recado, vamos falar dessa nova Friburgo que vem dando certo, e muito certo. E, pelo que eu sei, essa nova Friburgo vem dando certo. Depois o presidente vai me confirmar, mas me parece que é desde 2015. É desde 2015? Desde 2015, ou seja, vai estar completando 8 anos. Tem muita... É uma jovem entidade, ainda é uma... Nem adolescente é, né? Mas já tem serviço de gente grande. Eu estou falando do Bloco da Jurema, né? Tá, o Bloco da Jurema já se tornou uma atração no nosso carnaval e, digamos, uma entidade generosa para a nossa Nova Friburgo e região, tá bom? Quem está comigo aqui é o seu fundador e presidente Márcio Assis, que não é a primeira vez que ele vem aqui. Agradeço, Márcio, ter vindo. Uma boa noite. Boa noite, Modeste. Eu que te agradeço, né? Porque eu lembro que foi o primeiro programa que eu vim a primeira vez, né? E como você falou, é 8 anos, mas parece que é 80. Que cada ano a gente tem que aprender alguma coisa, aperfeiçoar, né? E nisso as parcerias vão sempre aumentando, né? E aquelas primeiras parcerias estão com a gente até hoje, que realmente o trabalho é um trabalho transparente e está só se fortificando, graças a Deus. Márcio, eu não vou falar mais do Bloco da Jurema, todo mundo já sabe. Agora vamos falar alguns fatos nos últimos 2 anos, pelo menos, né? Se eu não estou enganado, eu tenho quase certeza que eu estou certo, vocês desfilaram em 2020, não desfilaram em 21 e 22 por causa da pandemia. Perfeito. Foi, então. Esse ano, vocês voltaram com força e vigor, né? De que forma, claro, a pandemia, claro que atrapalhou vocês, mas ela atrapalhou de alguma forma para que vocês arregimentassem, digamos, pessoas que saíram nos anos anteriores para sair esse ano. Vocês tiveram que fazer todo um trabalho de reconquista do pessoal, as participações foram menores. Como é que foi esses 2 anos sem Bloco da Jurema nas ruas e agora você botar pessoas de novo na rua? Isso criou dificuldade para você? Tipo o seguinte, minha gente, vamos voltar a desfilar. Bom, vamos lá. A Jurema, ela não saiu, né, fisicamente na Alberto Brolli. Mas esses 2 anos, o que eu fiz? Eu fiz com que as pessoas não mantessem aquela união no grupo. Manteram como? Nos lacres. Então a gente continuou nesses 2 anos, no primeiro ano da pandemia, juntando os lacres. Aí chegou o final do ano, a gente reverteu em cadeira de roda. No segundo ano também. Então o grupo não dispersou. Eu tentei as pessoas ficarem mais unidas, assim, não fisicamente, né? Mas a gente conseguiu, através do nosso grupo do WhatsApp, nosso Facebook, nosso Instagram, que aquelas pessoas ali que estavam com a gente ali, inclusive eu tive até surpresas, que foi, como as pessoas estavam mais em casa, já estavam com mais tempo para ver Facebook, para ver a parte da mídia, né? Então essas pessoas aí, ao invés de cair o público, né? O público aumentou um pouco mais. Então esses 2 anos serviu como aprendizado para a gente ter, não ter saído, mas ter colocado sempre as cadeiras de rodas, não no Alberto Brolli, né? Mas feito a distribuição das cadeiras. Esse ano foi um ano que a gente estava esperando com bastante, todo mundo, né? Para sair desses 2 anos aí que parece que o tempo parou, né? Aquilo a gente ficou parado, ficou estagnado. A parte mental das pessoas ficou bem comprometida, né? E então a gente, nesse tempo todo, a gente reestudou e vê a melhor maneira. Por exemplo, eu fechava o nosso bloco, ele abre o Carnaval de Bom Jardim, com o Colégio Eduque, um fantástico colégio, quase 400 alunos. Cada sala de aula tem um potezinho da Jurema, ali é do maternal até o pessoal maior. Então, uma das coisas que eu visualizei é que a gente continuaria abrindo o Carnaval de Bom Jardim e não fecharia mais o Carnaval de Friburgo. O bloco saiu mais cedo esse ano, porque os outros blocos eles fazem a concentração. Então a gente ficou ali na barraca dele, nas tendas, fazendo a concentração, e o Bloco da Jurema não faz a concentração. A gente faz uma reunião ali de 15 a 20 minutos ali, só para ver se o pessoal já chegou ali, intérprete, bateria e aquela coisa a mais, e a gente pronto, Alberto Brolli. Então esse ano eu gostei que nós saímos em torno de 17 horas, 17h30, né? Pegamos ali Alberto Brolli, um público muito bom, né? Agradecemos também que não choveu, que já pegamos 2 ou 3 desfiles com muita chuva, né? Então foi um ponto positivo que a gente para um bocadinho, você para e começa a analisar um pouco o que você poderia mudar. Então continuou
o carro de som, continua, nós fazemos um samba enredo com uma determinada entidade, uma determinada pessoa, continua o abre-alas do bloco sendo as cadeiras de roda, né? E mais então agora que o bloco está saindo mais cedo. Então foi uma coisa que eu te visualizei agora quase 8 anos depois. E a gente vai paulatinamente, a gente vai tentando melhorar. Ano que vem eu já estou com um projeto para voltar com o nosso cordão, que o nosso cordão está com 110 metros, estamos com 120 mil lacres. Foi colocado 1 a 1. Não vou colocar o cordão todo na rua, que além de que muito extenso fica muito pesado. Então vou botar um cordão pequeno, né? A transportadora que nos ajuda muito é o Juca da Time Express, que me dá esse apoio logístico. Traz as cadeiras de São Paulo, leva para a transportadora dele, depois o caminhão leva para o Alberto Brown. Acaba o desfile, nós colocamos todo o material ali dentro, vai para o galpão dele e no outro dia seguinte que ele me devolve todo o material. Quer dizer, esse apoio logístico que eu tive do Juca é um apoio essencial, porque fica comigo desde a pegar as cadeiras lá em São Paulo um mês antes e depois ficar depois do carnaval. Foi uma coisa muito boa. Eu tenho a agradecer, não como ele, como todas as pessoas, né? Mas ali da Alberto Brown me faz uma coisa assim bastante rápida ali. Acabou o desfile, colocou dentro do caminhão, colocou as coisas todas, já saiu e não atrasa ninguém, né? Você vê que saiu com trio elétrico esse ano, né? E a gente sempre faz essa parte aí de logística com eles, que a gente se deu bem ali. Faz as coisas muito rápidas e não atrapalhando os outros blocos, né? Ou seja, vocês aprenderam mais algo, né? Sai mais cedo é melhor que sair depois de todos. Sim, sim, justamente por essa grande razão, sem a concentração, que a gente não faz a concentração e os outros blocos fazem, né? Cada um, a gente já falou sobre isso aqui, né? Cada um ele tem uma liberdade ali em relação a fazer ou não e as coisas mais, e o nosso bloco é voltado para as cadeiras de rodas, cadeiras higiênicas, né? Inclusive, acho que é a primeira vez que eu vou falar isso aqui, nós temos 4 camas de hospital, né? E as 4 camas elas estão ocupadas. As camas a gente não doa para as pessoas. As camas ficam lá até a pessoa voltar a andar, ter uma melhora e tudo mais. E depois as camas vêm para a gente, faz aquela higienização e a gente empresta para outras famílias. Então ainda tem esse apoio de 4 camas que a gente empresta para as pessoas, né? Que é uma novidade, é novidade, né? Que inclusive é a partir do um ano antes da pandemia, né? Uhum. Aí depois veio essa coisa toda, mas, por exemplo, as camas, mesmo na pandemia, a gente conseguiu fundos e conseguiu comprar essas camas. Então, é um trabalho nosso, com a ajuda que eu sempre falei, né? É um trabalho de formiguinha. Agora, você falou algo aí que eu imaginei ao contrário, né? Eu ia te perguntar até que ponto a pandemia prejudicou, né? Porque agora a gente tem que entender o seguinte: o coronavírus ainda está por aí e não vai embora. A diferença hoje é que a gente aprendeu a lidar melhor com o danado do bicho, né? As vacinas estão aí, medicamentos apareceram. E vamos combinar, né? Eu prefiro imputar a falta digamos, de conhecimento e o medo lá no início. Lá no início se tomou um monte de medidas que hoje se sabe que foram totalmente desarrazoadas, né? Sim. Hoje se sabe que, em alguns casos, foram truculentas. Nós vimos aí pelo Brasil afora pessoas prendendo, pessoas na praia. Aquilo eu vou te contar, teve muito estúpido aí que, em nome da lei, agiu, né? Agiram de forma truculenta, agressiva, enfim, principalmente muitos prefeitos idiotas pelo Brasil afora, débeis mentais. Mas eu até entendo que naquele primeiro momento os de bom senso estavam com medo. Os idiotas que gostam de mostrar poder, né? É como eu falei aqui, negócio dos veículos de livre circulação. Uhum. Tenho certeza que a maior parte dos motoristas são cuidadosos, mas tem sempre um débil mental no meio, né? E tem que tentar se tirar. Mas você me falou que não houve queda no número de lacres na pandemia. Vocês chegaram a 23 praticamente com a mesma coisa. Porque que acontece? A gente tem aí se vem para o lado logístico também, e tem uma reserva de lacres, né? Então, por exemplo, se você chega ali, não adianta você colocar ali 100 cadeiras de rodas num ano e no outro ano não ter nada. Então você tem que ter sempre assim, pensar assim, poxa, esse ano, você vê, a gente nunca sabia o mundo nunca sabia que ia passar sobre a pandemia, né? A gente não tinha nem noção do que era isso. No início todo mundo falou que eram 20 dias, não lembra? Justamente.
E aquilo foi prolongado, igual a guerra da Ucrânia agora, né? Que a Rússia ganha a guerra em 2 semanas e o negócio está prolongando. E os países mandando o material bélico para lá, só que ninguém coloca no soldado de ninguém. Você está mandando material bélico agora, estão mandando mísseis agora que realmente vão dar... Vai ficar um negócio meio esquisito, entendeu? E já estão começando a falar na parte nuclear. E aqui, a nossa aqui foi isso aí, ia passar em 20 dias, depois foi para 30, e o negócio começou a ficar sério. E a gente tinha uma determinada quantidade de lacres, né? Por exemplo, essa tulipa aí do restaurante Abdala, do Natan, ela cabe 1 milhão de lacres. Então, você vê, 1 milhão de lacres é muita coisa, né? Então, tinha mais... E tinha pessoas que foram obrigadas a fechar os bares, obrigados mesmo, a fechar bares, restaurantes, mas lá, eles tinham os lacres lá dentro, guardados, entendeu? Então, eu tinha que fazer aquele jogo de cintura, mas passa lá tal hora, tal dia, porque estava proibido, né? Eu ia lá, arrecadava, colocava na mochilão, estava nas costas, entendeu? Então, foi um trabalho assim, que eu tinha que fazer, parecia que você estava pegando um produto clandestino, entendeu? Tal foi a coisa assim, eu concordo com você o seguinte, a prevenção tem que existir. Agora, por exemplo, lá em São Paulo, que um prefeito de lá, a autoridade lá, mandava soldar as portas de bares e restaurantes, entendeu? Você vê que hoje eu estava vendo lá, né? Hoje, eles falam que fizeram isso tudo, mas hoje, São Paulo, é do centro de São Paulo, o que está acontecendo? Fechou 40 ou 50 estabelecimentos por causa da Cracolândia. Então, isso que eles tinham que fazer na época, combater, eles não combatem, né? Você vê, aí, vamos dizer assim, a Covid amenizou, mas hoje tem lá 400, 500 lá, vamos dizer assim, o pessoal que é dependente de droga, num local que eles saem ali, vão para um bairro, acaba com um bairro ali, e cadê o poder público? Para ir lá soldar a porta de uma pessoa lá e soldar. Agora, para chegar lá, resolver essa questão, a questão social e a Covid também é uma questão social, entendeu? Então, eu aprendi, a gente foi fazendo isso aí, e eu ia, a pessoa, Márcio, passa aqui em casa, eu não estou saindo de casa. Aí eu pegava com o porteiro, né? A pessoa estava com medo, às vezes a pessoa jogava lá no 3º andar, jogava o saquinho para me pegar lá embaixo, não é isso? Então, foi mais uma experiência também, e parecia que eu estava, assim, no início da Jurema, que eu não conseguia pegar uma garrafa de lacre na época, né? Quando a pessoa me dava uma garrafa de Big Coke de 2 litros, eu quase chorava, né? E hoje a gente tem 2 tulipas aí que dá quase 2 milhões de lacre cada uma. Então, as 2, aliás. E esse pessoal todo que está em volta da gente agora, dessa ação, né? Isso é bom. Marcolinho, está na hora do intervalo, não está? Então vamos para um rápido intervalo. No retorno continuaremos conversando com o Márcio Assis. E eu gosto de falar o nosso bloco da Jurema, tá bom? Voltamos já. Você levou muito bem. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende
agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. Na Projetare, você participa de todo o processo. Sempre a melhor escolha para o seu espaço. Com designers clean e elegantes. Acabamentos práticos e funcionais. Sempre com as últimas tendências. Pensando no melhor aproveitamento. Projetare Imóveis Planejados. A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos. Estamos retornando, conversando hoje com essa nova Friburgo vem dando certo, chamada Bloco da Jurema. Você, no último programa, há pouco mais de um ano, você disse que a parceria de coleta de lacres estava aumentando em outros municípios também, né? Sim. Qual a situação hoje? O Bloco está conseguindo expandir essa coleta? Está conseguindo manter as que já existiam há cerca de um ano? A população continua motivada a retirar os lacres e continuar lá, clique, clique, clique? Continua. A gente, daqui, descendo, né? Bom Jardim, Manerá, Cordeiro, Cantagalo, Macuco, né? Então a gente tem a sorte que a gente tem esse fabuloso WhatsApp, né? Que a gente se comunica de uma maneira muito rápida, então a gente tem esses pontos de apoio, né? E a gente faz isso aí, esses lugares um pouco mais longe, né? De 2 em 2 meses a gente faz esse roteiro todo e vai captando os lacrezinhos em todos esses lugares. E o pessoal que é mais longe, por exemplo, Niterói, Rio de Janeiro, Espírito Santo, esse pessoal quando vem de férias aqui, eles trazem na mala do carro, ligam para mim, Márcio, eu estou em tal hotel, eu estou na casa de um parente aqui, a gente vai lá, resgata esses lacres e a gente consegue fazer essa arrecadação que depende de várias pessoas, né? Então as pessoas eles fazem questão de trazer Friburgo no final do ano, meio do ano também, o pessoal vem muito para cá, né? Antes pelo frio ou pelo calor, então a gente consegue trazer, marca, e a gente já tem um ponto de encontro, que é no restaurante do Abdala, no Natan. As pessoas vão ali, já começam a encher a nossa tulipa, e vamos que vamos, a gente não pode parar. Me diga uma coisa, e a entrega ou seja, então a população continua motivada, isso é ótimo. Sim. Agora, e com a demanda, né? Eu acredito que a demanda sempre é alta, né? Por exemplo, essas cadeiras que participou do desfile agora de coisa, elas já foram entregues ou a coisa não é tão rápida assim? Como é que foi o procedimento? O que acontece? No ano anterior, as pessoas mandam o pedido para mim, eu faço uma relação nossa e a gente segue essa relação. Então, sempre quando a gente acaba o desfile, no outro dia eu já começo a fazer contato com essas famílias para ver se a pessoa melhorou, se a pessoa está precisando ainda. E a gente vai cortando ali aquelas pessoas e vamos propriamente dito ali. Por exemplo, nós saímos com 22 cadeiras, entre de roda e higiênica. Já saíram 10. 10 das 22 já saíram 10. Que tiveram na avenida já foram cedidas. Já foram doados. Então, a demanda é muito grande. A demanda é muito grande. E as pessoas, assim, às vezes falam assim, poxa, mas uma cadeira é R$20, R$30 para alugar. Se fosse só uma cadeira, tudo bem, mas tem a fralda, tem a cuidadora, tem a fisioterapeuta, tem uma pessoa que tem que tomar conta, né? Quando a pessoa vai para a cama, infelizmente, né? Um derrame, ou mesmo uma fratura de fêmur, de bacia, a pessoa fica ali um tempo ali parada. Então, às vezes, esse dinheirinho que você tira de uma cadeira higiênica, de uma cadeira de roda, ou de uma cama de hospital, que é R$100, R$120, já ajuda a pessoa a comprar um pacote de fralda ou um pouco ajudar a comprar um remédio, né? Porque se você somar tudo ali, uma pessoa acamada é muito gasto, né, Modéstia? E muita gente não fica 1 mês, 2, tem pessoas que ficam anos, né? Ficam anos, Eu tenho um caso hoje que a primeira cadeira ainda que a gente emprestou, né, a pessoa ainda está usando, e vários casos assim. Agora, por exemplo, aqui nós temos uma referência aqui, né, do Hospital Paraíba do Sul, né, que é fêmur, bacia. Isso. Então, quando a pessoa precisa, é da cadeira higiênica, entre outras coisas, né? Então, geralmente é 2 meses, mais ou menos, 3 meses que eles utilizam e depois me devolvem. Porque tem um certo cuidado ali de elevação ali, quando a pessoa vai para tomar o banho dela naquela cadeira ali.
E outros casos que a pessoa, né, fica mais assim, naquele ponto de não vai mais poder andar, então, para levar para um médico, né? Então já ajuda, de alguma forma, a amenizar aquela dor, aquela ansiedade que a pessoa tem. E a pessoa, às vezes, sair, pegar um solzinho ali no quintal mesmo, né? Para amenizar aquela dor, que realmente é muito difícil, a pessoa é ativa. Aí tem um AVC desse, né? Ou casos assim, que às vezes a pessoa tem acidente, cai de um telhado, né? Que fica ali 3, 4, 5 meses, né? O caso da Covid também, que ficou pessoas, né? Que ficaram com algumas sequelas na época, entendeu? Então a demanda na época foi muito grande, né? E sempre é grande. Você vê que a gente tem um mês de carnaval, né? Então... Em um mês já saiu metade, praticamente. Já saiu metade, rua, né? entendeu? E as muletas que nós temos também, a gente tem 10 pares de muletas também, estão todas emprestadas. Então a demanda é muito grande, porque a pessoa, quando vai alugar, aquele dinheirinho já serve para alguma coisa, né? Então sempre ajuda, sempre falam assim. Aí eu falo assim, Márcio, mas eles podiam alugar, eu sei, podia, mas se está pedindo é porque não tem. Cara, se a pessoa pudesse pagar aluguel, não ia perturbar vocês, né? Agora eu já tive casos, eu tive um ou dois casos, porque nesse ponto eu faço a seleção, e eu que levo as cadeiras. Então já teve caso de eu chegar numa casa de 2 andares, 2 carros na garagem. E eu voltar com a cadeira, e depois a pessoa me perguntar para mim, poxa, se eu falei que você ia levar a cadeira, eu falei, poxa, amigo, olha só, se seu vizinho tem 2 carros na garagem, uma casa de 2 andares, não paga aluguel, é diferente da onde eu vou agora. Entendeu? Então já tive lugares aí de você entrar, a pessoa não tem a janela. Eu botava uma cortininha lá. Eu entreguei a primeira cadeira que eu entreguei, eu estava vindo do posto de saúde ali dentro, tem um amigo meu que tem um Jeg Júnior, que é ali dentro, do Ângelo, né? Sei, o Ângelo. Eu fui pegar ali no Jeg Júnior, os lácteos, quando estava no posto de saúde, estava um rapazinho, o outro empurrando, e a cadeira dele totalmente debilitada. Eu olhei para ele e falei, você mora onde? Eu moro aqui na Montechiari, lá em cima, né? Antes do laje. Eu falei, a primeira cadeira do bloco vai ser para você. Ele olhou para mim, o rapaz olhou. Essa rua é Montechiari, é antes do Abrigo Laje, é uma rua esquerda, assim, que era bem perto. Eu sei qual é a rua. Sabe, Está lá né? na Sociedade. Isso. Aí, resumindo, foi a primeira cadeira que entregamos, entendeu? Aí você vê a casinha dele e eu todo feliz, né? É, claro. Todo feliz. Eu faço parte de uma entidade que a gente também faz, lá a gente não doa, lá nós emprestamos por tempo que a pessoa precisar. Sim. Mas todo empréstimo que nós fazemos são todos sindicados, para evitar isso. Verdade. Já aconteceu de pessoas pedirem, a gente também faz cadeira, cama de hospital, essas coisas, mas a gente pesquisa para ceder a quem precisa. Verdade. Tá? Porque oportunista tem em qualquer lugar, né? Agora, essas parcerias do Carnaval desse ano, elas compareceram com tanta intensidade quanto nos anos anteriores? Você já falou, por exemplo, dessa importante parceria que você tem com o Time Expert, o Juca Stedin, né? E as demais parcerias estão chegando junto? Chegaram de novo? Porque, como ficou 2 anos, né, a coisa meio arrefecida, de repente, não sei o quê. E aconteceu isso com vocês? O que aconteceu, acho que não com o meu bloco, mas eu acho que com quase a maioria dos blocos, foi em relação a como ficaria esse ano com o novo governo. Que o rumo que o Brasil ia ganhar. Né? Então, quando tem uma troca de comando no governo federal, tem esse lado que as pessoas ficam assim aí. Como é que vai dar? Como é que vai ficar aí? Né? Como é que o Brasil vai reagir? Né? Essa turbulência toda que ainda está rolando, essas coisas todas. Então, acredito que essa parte também mexeu muito com o pessoal, com os empresários, entendeu? Então, o pessoal ficou muito com o pé atrás para ver realmente o que está acontecendo, né? Em relação à parte do Brasil, de organização, a parte financeira, né? Os bancos agora, como é que vocês vão fazer. Então, realmente abaixou ali. Então, a gente tem que entrar com a nossa parte, que é dos lacres, entendeu? Claro que os lacres não botam 22 cadeiras de roda na avenida, não vão colocar, porque seriam milhões e milhões. Mas a parceria que às vezes tinha de um lado, aí a gente apareceu um novo do outro, entendeu? Eu lamento muito o que eu estou vendo nesses 3 primeiros meses desse novo governo. Tem muita atrapalhada já aí, atrapalhando a economia, atrapalhando o emprego. E não é novidade. Quem esperava algo diferente está fazendo o mesmo que já fez. Mas assim preferiu uma parte da população brasileira, então agora vamos aguentar, né?
O problema é que uma parte feriu e todos vão ter que aguentar as trapalhadas que a gente já está vendo aí. As trapalhadas na economia, então, você vê o empréstimo consignado, está parado, porque eles querem tabelar juros, não se faz isso. E os bancos já fora, né? Então é complicado. Agora vamos falar de um tema que o Bloco de Jurema ficou muito conhecido, e é muito conhecido, por arrecadar os lacres das latinhas e trocar por cadeiras de roda e banho. Na última vez que você esteve aqui, você me falou sobre a arrecadação de tampinhas plásticas, que são essas que se tiram de garrafa de refrigerante, água mineral, que isso seria para gerar receita, que pelo que eu me lembro, seria para castrar animais de rua. É para isso mesmo? Isso, eu fui apresentado... Como é que isso funciona? Qual a entidade que está à frente? Se é direto de vocês ou vocês estão ajudando alguma entidade? Não, a gente está ajudando aqui o Rio Eco Pets. Eles arrecadam tampinhas, todas as tampinhas, todo tipo de tampinhas, né? Faz a arrecadação, aí mensalmente eles separam essas tampinhas todas, entendeu? Feito isso, eles convertem esse material aqui em uma verba, para essa verba poder fazer a castração de animais de rua. Então é um trabalho que eu me apaixonei, porque eu já tive um vira-lata, adotei um vira-lata na época, comigo 15 anos. E esse pessoal aqui é um pessoal, sabe, batalhador, guerreiro, pessoal bem transparente, e com que tem essa parte aqui que já arrecadaram, até hoje, mais de 400 toneladas. Mais de 400 toneladas? Mais de 400 toneladas. Esse Rio Eco Pets, ele é muito grande, ele se esbanja não é aqui só em Friburgo, não, em vários estados, vários lugares, né? E já quase foram 5.000 animais castrados. Então, a gente tem que colocar, isso é um trabalho que eu quis abraçar, pedir, e agora tem um braço da Jurema, do Bloco da Jurema. Eu achei excepcional, porque aonde junta os lacres, também o pessoal está juntando as tampinhas, impressionante. E você sabe que eu ainda não junto, os lacres eu junto. Uhum. Mas eu vou começar a juntar as tampinhas também. Justamente. Eu aqui posso dar o telefone Pode, de uma fica à vontade. a Caroline, tá? Daqui da Caroline, o prefixo dela é 21. É 97 914 0100. Tá? Prefixo 21 97 914 0100. Caroline é uma das pessoas que organizam isso aqui em Friburgo, entendeu? Então é um trabalho que eu me apaixonei também, um trabalho muito legal, e visa também os animais, né? Que a gente tem aqui, por exemplo, em Friburgo, qual o canil que tinha, que eu conheci? Foi lá daquela dona que já faleceu, lá em cima, lá perto do cemitério, que eu fui lá conheci. Então, lá perto da Trilha do Céu, né? Trilha do Céu, Então não tem, modéstia assim, uma estrutura para esses bichinhos. Aí, aproveitando esse ensejo aqui, tem um hospital de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, é o Hospital da Criança. Esse Hospital da Criança, eles fazem também arrecadação das tampinhas dos lacres também. É lá em Jacarepaguá esse hospital. Então, todo ano a gente doa os lacres, uma parte dos lacres, e uma parte das tampinhas, porque ele se reverte isso aqui em cadeira de roda infantil. Então, aqui nós não temos cadeira de roda infantil. Né? Aí vocês colaboram com esse hospital? Aí todo ano eles mandam um certificado para a gente, né? De que a gente ajuda todo ano lá. Então, uma coisa que é um braço também da Jurema, que a gente está todo ano lá com esse Hospital da Criança. E é um trabalho digno, né? Que ele é um hospital de referência de transplante de câncer, é um hospital de ponta, entendeu? Então a gente faz esse trabalho com as tampinhas também. Então é mais um braço da Jurema que está lá. Né? Esse telefone dessa... da Ariane, da Caroline. Depois você me manda pelo WhatsApp? Mando, sim. Que eu vou colocar em alguns programas, pelo menos, o telefone que dela. Legal. Não, vai vou aparecer colocar no gerador de caracteres. Bom. Porque isso pode entregar a você, mas também pode entregar direto a ela, né? Sim, sim, com certeza. E se depender também, eu vou lá. Aí você me bota o nome da entidade, com que certeza. Ela representa, pode mandar para você. O telefone, que aí a gente também estimula isso aí. Certo. Tá certo? Porque isso é um trabalho que eu vou começar também a estimular, né? Que eu, por exemplo, domingo mesmo nós temos nosso evento lá na Lagoinha, né?
Eu e o Luiz Antônio somos catadores de... Todo mundo fala, vocês dois disputam para o mesmo lugar, né? A gente cata para o mesmo lugar, né? Mas lá não perde nenhuma, não. Bom. Lá a gente, nego tá tomando isso aí, a gente mete a mão, tira. Eu tô tomando isso aí, você não vai comer ela lá. Mas tem sempre as tampinhas de garrafa que a gente não acaba não pegando e tem utilidade importante. Entendi. Agora tem uma outra coisa que eu li, eu não sei aonde, mas eu li alguma coisa com relação ao Bloco de Jurema e o Hemocentro. O que vocês fizeram com relação ao Hemocentro? Tem alguma coisa a ver Aonde? Com o Hemocentro de Friburgo? Sim, tem. Todo ano lá o Jurema, ela leva... O pessoal do nosso grupo fazia doação lá, né? Então, assim, de 3 em 3 meses, né? Que quando a gente doa sangue, tem aquele tempo para você poder doar de novo, tem um né? tempo mínimo de carência. Isso, carência. Então, nós vamos lá, o bloco vai lá, né? Não vai o bloco todo, porque não foge muita demanda, né? Mas sempre lá, eles sempre estão precisando, né? Está sempre precisando. Está sempre precisando. E lá o Hemocentro lá, tem que tirar pessoas ainda pensam que você tem que entrar no hospital. Né? O Hemocentro é na entrada do Rosertão, você não fica dentro do hospital. É uma área totalmente isolada, sabe? Antigamente era ali dentro, agora não. Você chega lá, tem um pessoal que já te recebe rapidamente. Lá funciona de 8 às 11h30, de segunda a sexta. Quando eles fazem alguma campanha, aí eles avisam com antecedência que eles fazem no sábado. Porque quando a pessoa às vezes trabalha a semana inteira, aí pode ir sábado lá, doar, entendeu? Então é um trabalho magnífico. Outra coisa também, as pessoas vêm me falar assim, Márcio, você pode arrumar 10 doadores de sangue? Eu falei, 10 eu não sei se eu vou arrumar, a gente vai conseguir e tal. Posso fazer uma pergunta para você? A pessoa fala, qual é o seu tipo de sangue? Poxa, Márcio, eu não sei, nunca doei. Quem está precisando, não é seu irmão ou sua irmã? Você vai lá no Hemocentro lá, eles vão fazer lá o teste, né? E de lá, você já vai pegar já vai doar uma bolsa e já vai saber seu tipo de sangue. Porque, Modesto, tipo assim, as pessoas também, tipo assim, quando vai morrer, ai meu Deus do céu, não sei o quê. Mas já rezou alguma vez antes? Nunca rezaram. Entendeu? Então, às vezes não sabe nem o tipo de sangue, pô. Tem amigo meu que não sabe. Márcio, eu tenho medo de doar, de desmaiar. Tem medo de ser o quê? Não que pega a doença, não acontece isso, cara. Né? O ambiente lá as meninas lá, as diferentes a parte de lá é espetacular, o Hemocentro é espetacular aqui em Friburgo. Então, a primeira coisa, você vê seu tipo de sangue, que às vezes está precisando de 10, já vai ser você, vai cair para 9, entendeu? Então, você tem que ter, eu ando de moto direto, o capacete ali tem ali, meu tipo de sangue ali no capacete, né? Tem aquele etiquetazinho que tem que colocar aqui, já entrou no hospital, o cara já sabe, entendeu? Então, as pessoas têm que ter, você ganha uma carteirinha de doador, né? Aí você vai, já posso doar aqui, esse mês já posso. Então, uma coisa assim, então o Hemocentro, o sangue não tem preço, né? Você não compra sangue em prateleira, você não vai no mercado, não vai na farmácia. Então, é um projeto também que eu abracei, o Hemocentro, sempre passo ali, tem um posto de coleta ali dentro, tem o nosso esse aqui, que é uma coisa mais simples do mundo, né? Isso é uma vasilha de açaí que a menina traz para mim lá de Niterói, que ia para o lixo, né? Então, a gente colocou aqui uma paginazinha aqui, colocou aqui o lugarzinho aqui, pro lacrezinho aqui, depositou, mais uma coisa que ia para o lixo não vai mais. Então a gente coloca essa caixinha lá, a pessoa vai, encheu, Márcio, encheu, vou lá, resgato lá, pego a caixinha. E isso tudo agora, e outra coisa também, Modesto, agora, foi uma ideia também que eu tive esse ano. Toda cadeira que a gente entregar, a pessoa, você sabe que toda cadeira que a gente entregar, a pessoa deixa a gente tirar foto, né? Com o nome e endereço completo para colocar no nosso Facebook. Então, toda a cadeira agora está levando um potezinho nosso, né? Para a pessoa também ir recolhendo lá. Família chegou, teve um aniversário, teve uma Coca-Cola. O Márcio pediu aqui, gente, vamos encher aqui a caixinha, uma coisa simples, um ato simples, né? Essa aqui é uma pessoa, Dona Margarida, lá de São Geraldo, muito simpática, né? Então, eu tive essa ideia também de colocar essas caixinhas para fora nesse sentido. E nos bares, né, nos lugares, e agora cada pessoa que ganha, ela tem não obrigação, tipo assim, vamos ver se ela vai ajudar a gente a juntar os lacres, né? Então, aqui você falou, cada ideia, né? Eu, até os 70 anos, fui doador, né? Sim, Eu comecei a ser doador de sangue no Rio. Numa época que, lamentavelmente, se vendia sangue. Poxa, não é fácil não, hein? Isso aí, quando apareceu a AIDS, né?
foi que eles começaram a ter cuidado, né? Que muita gente, infelizmente, foi infectado com sangue contaminado. E depois aí se proibiu, inclusive, a comercialização. Quando eu fui morar no Rio, eu sou mais velho que você, eu lembro, eu fui morar lá em 71, ali mesmo na Avenida Presidente Vargas, no famoso Balanço Mais Não Cai. Sim, lá no final lá. Tinha um banco de sangue lá que comprava. Você chegar lá, vendia. Nossa, mãe. Então, infelizmente, muita gente que já vivia em condição precária, né, vendia o seu sangue. Mas eu fui doador. Eu tenho uma coisa que eu não compreendo aqui em Friburgo. Eu posso falar que eu sei, que eu já fiz matéria, inclusive, para o Jornal de Conselho, mostrando isso. A grande maioria dos bancos de sangue do estado do Rio de Janeiro, que existe uma agência do estado que controla os bancos de sangue, né? Até para fazer, digamos, permuta, né? E lá você vai encontrar, por exemplo, vou te dar um exemplo de Cidade de Campos. Cidade de Campos, o Banco de Sangue de Campos, lá tem mais do que um, lá eles funcionam das 8 às 17 horas, inclusive sábado. Por quê? Porque muita gente, aqui em Friburgo, faz de 8h30 às 11 horas. Muita gente, por exemplo, jovens, de repente estão estudando de manhã. Aí não vão lá, trabalham. Eu já ouvi uma vez falando com a secretária de saúde, Modéstia, mas a empresa é obrigada a deixar o funcionário. Mas se ele começa a sair, primeiro que é uma vez só por ano que ele tem direito. Agora, se ele sai para ir doar sangue, é um ato nobre, mas tem patrão que vai acabar mandando ele embora. Então, eu penso que a gente, é uma coisa que eu não consigo entender, esse horário pequeno de atendimento. Já me foi explicado, a explicação que me deram eu não vou ficar repetindo, mas eu não achei válida. Mas é muito importante a doação. Só penso que deveria ser um horário mais elástico, inclusive aos sábados funcionar, porque muita gente trabalha e estuda durante a semana. Mas aí vamos ver. Quem sabe o prefeito às vezes muda a ideia. Estamos chegando já quase ao final. Vamos falar agora de uma questão aqui. Sim. Essa foi algo que me emocionou muito. Ver o nosso bloco da Jurema homenagear nosso querido telespectador, que se tornou um amigo, e é o meu eterno prefeito de Vila Nova, Chico Abdala. Como é que saiu essa ideia e como é que é o sentimento de homenagear um amigo do bloco desse jeito? Bom, vamos lá. O Chico, pessoa especial demais, né? A gente morava na mesma rua, depois o Natan fez montar o restaurante lá da Abdala, e eu tinha o prazer de ir lá na sexta-feira, no sábado, conversar com ele. Ele sempre brincalhão, sempre conversando muito, e aquela risada dele que não tinha preço. E a gente foi se tendo mais intimidade, né? O Natão, o filho dele também espetacular, quer dizer, a família toda, né? E a gente foi ali, já quase que uma tradição ali, toda sexta-feira, já tinha a mesinha lá, a gente sentava, batia um papo, né? Almoçava, aquela coisa toda. E, para ser verdade para você, Modéstia, foi uma coisa que eu nunca esperava acontecer, do jeito que aconteceu. Foi um negócio chocante, né? Porque, quando me falaram, eu falei, não é possível. Porque mas foi, né? Marcou, né? Coisas que me marcaram, eu acho que uma das coisas que mais vai me marcar foi isso, entendeu? Porque eu peguei o Covid, fui para o hospital, fui para o CTI, fiquei 10 dias lá para ser entubado e não ficar. E foi aquela luta, 10 dias, 10 noites, entendeu? E todo mundo entubado, e só eu que estava ali, né, lúcido ainda, e tentando, e Deus me deu mais essa vida. E saí de lá, fui para a enfermaria, a primeira coisa, peguei meu celular, e de tantas e tantas mensagens, tinha a mensagem do Chico, né? E a mensagem dizia que quando eu saísse de lá, eu ia fazer um churrasco, que a gente ia conversar, bater um papo, né? E me dando força e tudo. E depois quis o destino que eu fosse para casa, me recuperasse e ele entrasse no hospital e não saísse mais. Então foi uma coisa que marcou muito, 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 entendeu? E assim, conversando assim com o Natan, eu falei, Natan, tem que fazer homenagem ao seu pai, né? E vamos fazer um samba. E foi o ano que a gente não saiu, né? Aí levei um grande amigo lá também, e ele foi começando a pegar o que ele gostava, né? Passarinheiro, flamenguista, aquelas coisas todas. E foi aquilo que você sabe, que a Jurema ela não tem a parte financeira,
tem a parte da amizade, aí pega uma pessoa para fazer o samba, pega o pessoal para puxar o samba, pega uma bateria, daqui a pouco tá lá o bloco do Alberto Browne, entendeu? Acho que foi Ali, eu estava ali 5 minutos antes, eu me imaginei no primeiro desfile da Jurema. Aquela emoção que eu estava e também a preocupação de tudo dar certo. Então, eu estava muito preocupado em relação àquilo ali. Eu sabia que ia dar certo, mas aquela assim, poxa, você está fazendo homenagem para uma pessoa, então a responsabilidade dobra, né? E eu achei que aquilo ali que fluiu tão bem, né? As pessoas até na arquibancada cantando samba, a família dele é tudo ali. E não foi um momento de tristeza, assim, de alguém parar. Foi aquele momento de alegria. Até porque ele era alegre, né? Então ela estava lá no céu olhando a gente ali passar. E foi uma coisa que marcou muito, graças a Deus. Você sabe que ele, quando o programa era ao vivo, era difícil a semana que ele não ligava, né? E normalmente quem trabalhou comigo aqui atendendo o telefone era minha irmã, minha esposa e meu filho, né? Ele sempre com aquelas tiradas engraçadas dele, né? É verdade. Entendeu, Chico? Tá me botando saia justa, Chico. Ele dava aquela gargalhada. Isso. Aí a gente entrava em contato, ele encontrava comigo na rua, a gente se encontrava muito na rua. Muitas vezes ele estava do lado da Sandra, né? É verdade. Às vezes eu estava com pressa, mas tinha que parar com ele. A gente ficava conversando. Eu sempre falo, esse programa vai agora, se assim Deus permitir, a emissora deixar, daqui a 2 meses ele vai completar 21 anos. Poxa, caramba. Desses muitos anos o Chico participava direto. Eu gostava. Era uma coisa que marcante, tanto ele era tão assim generoso que minha irmã, Sueli, minha esposa, meu filho, ficaram muito sentidos quando eu falei com ele que ele tinha falecido. Verdade. Tá? Então, eu agradeço a vocês que fizeram isso. Eu agradeço em nome da TV Zoom, em nome do Pensando, pela homenagem que vocês fizeram ao Chico, que era algo que eu fiz aqui, escrevi isso, inclusive, eu fiz aqui, eu escrevi lá no Jornal do Conselheiro, homenageando o Chico Abdala. Mas a vida é assim, né? Quis o destino que você fosse para lá, saísse. Eu também tive Covid, mas só fui no hospital para fazer raio-x e tomografia. Porque você estava na vacina, tinha vacinado, né? Eu já estava, quando eu tive Covid, já tinha sido vacinado pela 3ª vez. Eu estava naquela transição que eu não tinha idade, né? Então, assim, são coisas que tem que passar por aquilo ali, entendeu? Infelizmente Como vai ter a ausência do nosso amigo Chico, mas fisicamente, mas espiritualmente vai estar sempre com a gente. Ele vai ficar sempre com a gente. Nós estamos chegando aos 2 minutos finais. Me fala rapidamente, o que podemos esperar da Jurema para os próximos meses, para 2024? Você tem alguma coisa na tua cabeça? Você já contou a novidade aí, por exemplo, mudou o horário de desfile, vocês estão trabalhando para conseguir tampinhas, doação de sangue, alguma ideia está vindo por aí? Então, aí mensalmente a gente faz o nosso balancete de entrega das cadeiras, né? Nós fizemos do mês anterior, na próxima semana já vão fazer dessas foram entregues esse mês, então mensalmente faz o balancete, né? Eu acho que a Jurema, ela agora é uma árvorezinha, né? Eu diria que já é uma árvore bem frondosa, hein? E a gente vai regando ela, né, com amor, com carinho. O máximo faz tudo sozinho, nunca vai fazer, ninguém faz nada sozinho. A gente tem que sempre pedir ajuda, né? É como eu sempre falo, a pessoa, eu tenho 10 lacrezinhos, tenho 20, eu tenho... Aquilo ali a gente vai juntando. Então, eu acho que cada ano as pessoas estão vendo que o mundo tem que se ajudar, né? O ser humano, às vezes, é um pouco difícil, né? Quem passa por um momento difícil, daqui a pouco ele esquece. Teve a tragédia de Friburgo, todo mundo dava bom dia, boa tarde, boa noite. Aí, dali a pouco, ninguém mais se conhecia. Aí teve a época da Covid, estava todo mundo assim, hoje já está todo mundo já fora. Então, o ser humano tem que parar um bocadinho, poxa, posso ajudar isso aqui? Vou jogar isso aqui fora? Não, vou guardar aqui. É uma tampinha que ele está pedindo, é um lacrezinho, tá tranquilo. Às vezes tem uma cadeira que não está usando mais, mas tem como pegar a cadeira aqui, a gente vai, pede um amigo para soldar, o outro amigo pinta, daqui a pouco a cadeira está lá, usando para outra pessoa, entendeu? Então é isso que eu peço, só agradeço a Deus aí, pela participação no seu programa, pelo apoio que você sempre me deu aí, e que a gente possa esse ano aí ter um ano de boas notícias, que a gente passe com mais tranquilidade, se Deus quiser. E muito obrigado por tudo, Modesto, pela TV Zoom aí,
pelos profissionais que estão aqui com você também. São pessoas dedicadas, isso aí, para mim, anima a gente, né? Fazer o Poinho e não ver a quem. Tá certo. Marconi, grato aí pelo trabalho. William, obrigado, foi bom te conhecer aí, ver que você está aí com a gente, tá? Noé Tardem passando ali, grande Noé. Luciana Ferraz, grande Luciana. Isso aí. Aqui nós estamos, esse estúdio agora no Espaço AF, a gente se vê mais de perto. Isso é muito legal. Bem, estamos chegando ao final, eu já estourei meu tempo, 1 hora. Eu tenho fama de estourar, mas hoje não vou estourar muito não, tá? Quero agradecer vocês que estão do outro lado da telinha. E vamos continuar aí ajudando o Bloco da Jurema. A gente não está ajudando o Bloco da Jurema, a gente está ajudando muita gente. Você tem ideia de quantas cadeiras vocês já emprestaram mais ou menos? 110. 110 famílias que foram ajudadas, né? Então é isso aí. Cada um, é aquela história do beija-flor no incêndio da floresta, cada um jogar um pouquinho de água, melhora. E o Bloco de Jurema está fazendo isso, está ajudando as famílias, que muitas vezes é a diferença entre ter um pouco mais de conforto no momento de dor ou não ter, tá bom? Uma boa noite a todos, um beijo no coração de vocês.